Fazer uns comes e bebes aí e assistir a aula dele aí de calculadora financeira. Legal. Dia 1º. Isso. Muito bem, então uma boa noite, oficialmente gravando a nossa aula. Deixa eu ver aqui que dia vai ser, dia 1º, no É sábado. sábado? Uhum. Vou fazer o possível. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Muito bem, então o tema da aula de hoje, nossa 9ª aula, e só para avisá-los, a gente precisa de 11 aulas para vencer pelo menos a parte de fluxo de caixa, né? E ainda teria outras formas de avaliação. Então, nós vamos mais 2 quintas-feiras ainda, tá? E aí a avaliação, a gente deixa para agosto, se não tiver nenhum impedimento por parte de vocês aí, né? Que aí escapa do período de prova, o pessoal tem tempo de se dedicar, né? Eu acredito que seria até melhor. Seria ótimo mesmo. Show de bola. Tá, então só fazendo um overview aqui do nosso conteúdo e quais são os capítulos que a gente tem falado, né, do da Moradã, a gente tem falado da primeiro capítulo, que é a introdução sobre valuation, depois falamos sobre o valor intrínseco, que é o capítulo 2, falamos sobre a taxa livre de risco, né, que é o capítulo 7, tá? Então nós demos um pulo ali nos capítulos. Depois falamos sobre Equity Risk Premium, o Equity Risk Premium, que é o capítulo 7 também, e sobre os betas, tá? Que é o capítulo 8, e sobre o custo de equity e também, né, o WACC, que fazem parte aí do capítulo 8, né? E vimos nas 2 últimas aulas a estimativa do fluxo de caixa, tá? Então principalmente o Free Cash Flow to Farm, ou o Free Cash Flow to Equity, se for para os acionistas, né? E aí hoje a gente vai ver, ou melhor, na aula passada ainda a gente viu também a taxa de crescimento, G, da empresa, para o período explícito, vou botar só aqui PE, né, período explícito, que é aquele período que a gente abre o fluxo de caixa, né? E normalmente são 5 períodos, pode ser mais, dependendo, tá? Mas é a prática mais adotada, inclusive pelo da Moradã, e nos exemplos que a gente vê nos outros livros dos principais intelectuais da área, né? E aí a aula de hoje a gente vai ver o valor final, que é a perpetuidade, tá? Também chamado de aqui valor intrínseco, né? Em que a gente tem o valor intrínseco, tá? E a gente vai fazer muita pressuposição, e isso é o capítulo, então, 12 do da Modarã, tá? Depois aí a gente ainda tem que falar a aula 10 e 11, e aí tem uma síntese das demais aqui que eu abrevio bastante, para dar uma palhinha, uma ideia, né? Quando a gente avalia empresas que estão com problemas de liquidez, que estão sofrendo de estresse, né? E também a parte de fusões e aquisições na nossa última aula. Bom, então aqui o material. Tem esse link que é interessante vocês assistirem, são 30 aulas, aulas mais longas até do que a nossa, aqui 1h30 de aula, que dá para ter uma boa ideia também da dinâmica que o pessoal costuma vender comercialmente, né? Curso de valuation. E, bom, então vamos para o conteúdo, que é o valor final do nosso fluxo de caixa, né? Então, vamos montar aqui, ó, a nossa aula está dividida
por partes, né? Primeiro a gente definindo o que é valor intrínseco da empresa, né? Que é o valor que a gente vai chegar do fluxo de caixa aqui que a gente quer saber. Então era a nossa lá segunda aula. Depois a gente definiu a questão de taxa livre de risco para chegar ao nosso WACC, né? Ao nosso WACC, e para chegar no WACC a gente precisava da taxa livre de risco. Então aqui a gente vai ter sobre N, né, a nossa taxa aqui sendo utilizada para um fluxo de caixa. A gente viu, normalmente, como eu acabei de falar, para 5 períodos, tá? E esse é o nosso free cash flow da firma, pode ser, né? E o valor final que a gente vai determinar agora. Então, aqui 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos. Percebam que a gente não considera o fluxo de caixa presente, né? Aqui, tá? O fluxo de caixa, ele considera só o valor futuro, né? Essa é a ideia do fluxo de caixa descontado, eu achar o valor da empresa com base na expectativa de ganho futuro. Então, a gente não considera o valor zero. E lá no final, a gente vai ter um aditivo aqui, vou botar bem grande aqui, que é o valor final. E por que eu coloquei tão grande? Essa parte aqui é o que a gente chama de valor, então, implícito, né? Eu estou trocando as bolas aqui. É explícito, tá? Valor explícito, está explicitado. E esse valor maior aqui é chamado de valor implícito. E que representa normalmente 80, às vezes mais, por cento do valor do fluxo de caixa aqui. Então ele é muito pesado, o peso dele, né? Porque ele considera o infinito. Ele pressupõe que a empresa vai viver para sempre. Enquanto que até então toda a calculeira que a gente fez, né, para determinar aqui o valor extrínseco do nosso fluxo de caixa, ele representa 20%. E aí a gente faz um monte de ajuste, né, do CAPEX, da variação do capital de giro líquido, né, e ele é pouco representativo, tá? Então, o porquê só se ter uma aula sobre o valor final. Bom, então, obtendo o encerramento na avaliação, então, tá? Uma empresa de capital aberto, ela tem potencialmente uma vida infinita. É muito raro a gente ver ela sumir. Acontece de ser incorporada, de mudar fantasia, né? Ou, às vezes, ela encerrar o capital no mercado secundário, mercado aberto, né? Voltar a ser uma empresa de capital fechada e ali para frente ela volta de novo a se tornar uma empresa de capital aberto. Então, em mega empresas, grandes empresas, que é o mercado maduro americano, isso é muito comum, tá? Então, o valor é, portanto, o valor presente dos fluxos de caixa para sempre, né? Que a gente vai ter aqui que aplicar exatamente a mesma ideia, né? Bom, então, como não podemos estimar o fluxo de caixa para sempre, 1 a 1, a gente estima um fluxo de caixa para um período de crescimento e, em seguida, a gente estima um valor terminal para capturar, então, esse valor de final de vida, que é essa parcela da aula de hoje, né? O valor terminal aqui aplicado a uma taxa. Aqui está de forma genérica o R, que normalmente é o LKE, né? No caso do Free Cash Flow to Equity, ou o WACC, no caso do Free Cash Flow to Farm, né? Então, como é que a gente determina essa parcela? A partir desse crescimento, tá? O mais correto é a gente ter uma taxa de crescimento aqui, para esse valor final, diferente do valor do meu fluxo de caixa explícito. Diferente, né? Porque aqui normalmente a gente considera uma taxa maior, mas no longo prazo, se ela tiver uma taxa muito grande de crescimento, ela vai acabar absorvendo todo o dinheiro do mercado, né? E se bem que tem hoje empresas com valor extremamente alto, né?
as empresas com mais de $1 trilhão, são várias empresas, né, como a Apple. A Apple hoje está, o que, 2,4 trilhões de dólares. E para a gente ter uma ideia de comparativo de tamanho, né, o PIB do Brasil é na ordem de 1,7 tri. Ou seja, né, o tamanho de uma Apple é maior do que o Brasil. Tá? E a nossa maior empresa que a gente tem atualmente é a Petrobras, né? A Petro, que vale na ordem aí de 90 bi. Né? Então é uma fração muito pequena, né? É quase 30 vezes menor que a Apple, e sendo para nós a grande empresa. Dependendo do período, às vezes a Vale acaba passando em termos de valor, né? Então essas empresas a gente pressupõe que vão viver muito tempo, esses que a gente vem mencionando, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, então o valor, as formas de estimar esse valor final, como é que a gente faz? Uma das formas bastante usual é o valor de liquidação, como se eu fosse encerrar a empresa, tá? Que ela vai ser útil quando as atividades são separáveis e negociáveis. Então eu cheguei lá no 5º ano e faço uma estimativa de quanto vale os ativos delas, né? Para chegar a esse valor final, tá? Outra abordagem bastante comum é a abordagem múltipla, tá? Que é mais fácil, mas torna a avaliação uma avaliação relativa, né? O que vocês aprenderam com o professor Rômulo aí em análise fundamentalista. E o nosso modelo aqui que a gente vai aprender, ó, é o modelo de crescimento estável, que é uma técnica sólida, tá? Mas que requer que a gente faça muitos julgamentos sobre quando a empresa crescerá e a que taxa ela vai crescer, né? Isso tem um impacto muito grande, conforme eu acabei de mencionar, 80%, 90% do valor intrínseco da empresa, né? Tá? E se os retornos excedentes, ó, se ela tiver, que ela ganhará durante esse período, também é uma outra suposição bastante forte. Bom, então, o crescimento estável e o valor final, né? O fluxo de caixa de uma empresa cresce a uma taxa constante para sempre, né? Que é conceitualmente o que seria esse crescimento estável. Sendo o valor presente desse fluxo de caixa, podendo ser escrito dessa forma. O valor final vai ser o fluxo de caixa esperado, né? Do próximo período sobre a minha taxa de juros descontada menos a minha taxa de crescimento, tá? Então, mas na próxima aula a gente vai dar um nome para isso aqui, né? Quem começou a adotar esse tipo de fluxo de caixa, né? Que é o modelo de Gordon. Em que R é a taxa de desconto, que é o custo de capital próprio, KE, ou o custo, né? O Weighted Average Cost Capital, né? Ou a média ponderada do custo de capital. Então, eu acabo tendo que considerar nesse aspecto aqui qual é a alavancagem da empresa, né? Quanto ela tem de débito e quanto ela tem de equity. Se isso aqui varia, acaba alterando a minha taxa, tá? Então, ela é sensível. A gente vai ver que o valor final da empresa, ela também é sensível ao tamanho da alavancagem da empresa, né? E então, alguns autores defendem que no longo prazo, a tendência da empresa é ela tender à média, tá? De relação de dívida e equity do setor que ela atua, ou dos setores que ela atua. O que significa que o meu VAC para o valor final, ele também vai ser diferente do meu VAC do fluxo de caixa explícito, né? Então, o VAC do fluxo de caixa intrínseco, que é esse valor final, ele vai ter um VAC distinto, né? Do anterior. E normalmente a gente enxerga
em competições e também em cursos oferecidos, que o pessoal paga, né? O pessoal ganha muito dinheiro vendendo curso de valuation, né? E o pessoal aplica direto o mesmo VAC, o que já é um grande equívoco, tá? Bom, essa taxa de crescimento, então, constante, ela é chamada de taxa de crescimento estável, que não pode ser superior à taxa de crescimento da economia. É um cuidado que a gente tem que ter. Se o CAI que a gente vai adotar e o VAC, ou o VAC que a gente vai adotar, né, ela não pode ser superior à economia, do contrário, ela iria canalizar todo o valor do mercado, né? Iria existir só um monopólio de uma grande empresa a nível global. Deixa eu tomar mais uma água. Bom, então, embora as empresas possam manter altas taxas de crescimento por longos períodos, todas elas vão se aproximar do crescimento estável em algum momento. Portanto, se eu desenhar um fluxo, ou melhor, um ciclo de vida da empresa, né? Um ciclo de vida, a gente pode desenhar o fluxo de caixa dela, tá? E a gente também pode desenhar o resultado, né, ou as vendas dessa empresa. Ela não vai conseguir manter uma taxa de crescimento elevada por muito tempo, né? Então aqui, quando eu pegar a tangente dessa minha curva, né, calcular aqui a tangente, que vai ser função então de um beta de inclinação, isso ao longo do tempo, pensando que ela vai viver no infinito. Então vai ter um momento que eu vou ter que considerar que ela tem uma taxa de crescimento estável, tá? Ao longo do tempo. Isso aqui, então, em dinheiro, aqui é caixa, e aqui é a questão de revenue, né? Receita. Então, quão alta pode ser a taxa de crescimento estável, tá? Quão alta? A taxa de crescimento estável, ela não pode exceder a taxa da economia, como eu acabei de falar. E aí a gente tem algumas pressuposições, A gente pode assumir que a economia é composta por empresas de alto crescimento, tá? Então, empresas de alta tecnologia, as tech, né? E crescimento também aí estável. E aí o que significa que essa taxa de crescimento dessas últimas provavelmente vai ser menor que a taxa de crescimento da economia, né? Então, se eu estou analisando uma Apple, uma Google, que tem taxas de crescimento grande, elas não podem apresentar no nosso cálculo para o valor futuro, né, para a perpetuidade, o valor final, uma taxa de crescimento maior do que a taxa de crescimento da economia, tá? Outra forma de a gente analisar, é que quando chegar na perpetuidade, a gente pode usar até uma taxa de crescimento negativa, assumindo então, né, que o valor final da empresa vai ser menor, e também assumindo que essa empresa ela vai desaparecer com o tempo. Isso me parece, para a maioria das empresas, um fator bastante lógico, por conta exatamente da questão tecnológica, né? Toda empresa, quem está estudando economia e contabilidade, né, sabe que ela, de forma natural, ela sofre o processo de entropia, né? Entropia, que é a forma natural de esvaziamento de energia, né? Ela vai perdendo energia até ela sucumbir como um ser vivo, né? E aí ela tem que estar sempre tentando gerar a entropia negativa, tá? Só que nem sempre, ou na maioria dos casos, se tem problema de sucessão, né? Nem sempre a próxima geração vem melhor do que a anterior, tá? Como a gente está vendo futebol agora, né? No Brasil, que se esvaziou em relação ao passado, né? Será que um dia a gente vai voltar a ter craques novamente, né? Outra forma da gente analisar é usar fluxos de caixas nominais e taxas de desconto, né? A taxa de crescimento daí deve ser nominal na moeda em que a gente avalia
o nosso fluxo de caixa, tá? Uma proxy simples, também bastante usual, ó, é a gente usar a taxa de crescimento nominal como a taxa livre de risco da economia. Tá? Isso é palavra dos gurus, eu usar a minha taxa livre de risco como sendo, então, igual ao meu G. Tá? E o pessoal, a gente vê normalmente usando taxa de crescimento do PIB. Né? E isso mostra o problema que seria a gente usar tal como é o fluxo de caixa descontado, a taxa livre de risco no Brasil, que é extremamente elevada, né? Hoje mesmo se manteve a taxa de juros. Então, se a gente for analisar o mercado brasileiro em termos de retorno e de risco, né? Pegar aqui desvio padrão como risco, e for plotar o gráfico de dispersão das empresas, a gente vai ver que a gente está num fenômeno que ele tenta apontar para cima, assim, ó, tá? Se a gente traçar a fronteira eficiente, e aí nós vamos ver a taxa livre de risco está lá em cima, aqui o RF, taxa livre de risco. E aí eu investi no mercado, para achar a fronteira eficiente, acontece isso. Eu investi menor, né, do que eu ficar quieto sem correr risco, né, risco zero aqui no mercado, tá? Então esse é outro problema de eu considerar esse tipo de assertiva, né, para o mercado emergente, como é o caso do mercado brasileiro, tá? Mas ela lá fora, se eu estou atuando com grandes empresas, é bastante usado, considerando principalmente o mercado americano, né, com uma taxa livre de risco, a inflação esperada, mais a taxa de juros real esperada, aí você vai pegar lá as 2.000 empresas, as 3.000 empresas, dependendo de qual bolsa que você está pegando, e vai ver que praticamente 90% delas acaba tendo um prêmio de risco, né, em relação ao mercado americano, tá? Bom, e então o meu G vai ser uma taxa de crescimento nominal, que eu posso considerar a inflação também e o crescimento real esperado, né, da economia. E aí a gente vê um problema, né? Se a gente for calcular crescimento real no Brasil, né, há décadas, eu acho que desde a época que nós éramos império, nós temos uma taxa de crescimento real negativa, né? Com raros momentos ao longo da história, tá? Se a gente pegar mais de um século de democracia, né? De república, melhor dizendo, né? De república, porque também tinha democracia no Império, né? Esse mais de um século, a gente vai ver que a inflação, na grande maioria dos períodos, ela supera o crescimento do PIB. Né? E aí a gente tem uma taxa de crescimento negativa. Mas ninguém vende isso, né? Porque senão ia colapsar a economia da grandes transformações, né, na nossa sociedade, tá? Bom, então, quando que a empresa atingirá um crescimento estável, né? Isso vai depender do tamanho da empresa, né? Então, o sucesso geralmente torna uma empresa maior, e a gente espera que a empresa tenha sucesso, né? E à medida que as empresas se tornam, então, maiores, tornam-se muito mais difícil para elas manter a taxa de crescimento elevada. E por isso que no valor final a gente acaba adotando um G menor do que o G do valor explícito, né? A taxa de crescimento atual, ó, embora o crescimento passado nem sempre seja um indicador confiável para crescimento futuro, existe uma correlação entre o crescimento atual e o crescimento futuro, tá? Assim, uma empresa que cresce 30% atualmente, provavelmente ela vai ter um crescimento maior
e um período de crescimento esperado mais longo, então ela vai crescer mais durante um período maior do que uma empresa que cresce 10%. Né? Isso é pensando na lógica. Então, se a gente considerar as empresas sobre esse aspecto. Né? Algumas barreiras de entradas, né, e vantagens diferenciais vão permitir que a empresa tenha esse crescimento grande durante longos períodos. Tá? Uma delas, deixa eu ver aqui, acho que ninguém pediu para entrar, né? Não? Então, em uma última análise, ó, o alto crescimento, ele vem do alto retorno do projeto. Tá? Então, a empresa tem que ter bons projetos. A gente tem que olhar para o P&D dela, né? Para a parte de inovação, se os projetos vingam. Né? E que, por sua vez, ó, vem das barreiras e entradas e vantagens diferenciais. Então, a gente também olhar a questão de propriedade industrial, né? PI aqui, propriedade industrial, além da parte de P&D, como é que ela se defende, né? Em termos de propriedade industrial. E isso é outro problema no Brasil. Se a gente for comparar com outros países, como o país que mais cria patente no mundo hoje, né? É a Suíça, cerca de 40 mil patentes ano, tá? Ano, patentes. Se vocês procurarem quantas patentes tem a UFSM em 60 anos, ela tem pouco mais de 100 patentes, tá? Mesmo sendo uma universidade. Então, isso é um grande problema, né? A questão, ó, de quanto tempo durará o crescimento e quão alto será, ó, pode, portanto, ser enquadrada também como uma questão sobre quais são as barreiras à entrada, né? Por quanto tempo elas permanecerão e quão forte essas barreiras elas permanecerão, né, para essa empresa. Portanto, se eu quero definir a taxa de crescimento no longo prazo, uma boa proxy, uma boa fonte de informação é olhar a questão de inovação dela, né? Essa parte de P&D e de propriedade intelectual. Quanto tempo ela tem de duração de propriedade, né? Se a gente pegar historicamente, na década de 20 até os anos 50, por ali, a empresa agora, como é que era o nome? Era Western Electric, que era uma concorrente da General Electric, e tinha como um dos principais cabeça, né, de inovação ninguém menos que Nikola Tesla, tá? E ela começou a sucumbir quando começou a terminar o prazo de validade. Sucumbir não, ainda existe, né? Mas perdeu força em relação a tamanho, em função de estar encerrando o prazo de validade de propriedade intelectual, né? Então é uma boa sinalização para a gente medir a taxa de crescimento das grandes empresas. O que mais deve se mudar, ó, no crescimento estável, então, né? No crescimento estável, a empresa deve ter as características de outras empresas de crescimento estável, em particular, né? O risco da empresa, medido pelo beta e pelos rates, deve refletir o de uma empresa de crescimento estável. Então, normalmente a gente acaba comparando com uma empresa do mesmo tamanho, né? Empresas comparáveis. Então, beta deve se mover em direção a 1, né? Que a gente já mencionou isso. Inclusive a Bloomberg calcula ou ajusta o beta para ele tender a 1. No entanto, ele é um beta que só é bom, né? Só é relevante para o valor final. Então, a gente vai estar ajustando aqui, pensando no valor intrínseco, né, no valor do fluxo de caixa intrínseco, que é esse valor final, tá? Mas da Moradan critica muito o beta da Bloomberg, e ele mesmo fala que não serve para nada. Então, o custo da dívida deve refletir pelo menos uma classificação de risco BBB para a empresa, né? Para eu assumir uma taxa de crescimento estável. Se ela tiver uma avaliação de risco menor, não faz sentido eu adotar
uma taxa de crescimento estável, e a gente vai acabar adotando, muitas vezes, taxa de crescimento negativa, ou seja, assumindo que a empresa no futuro ela vai deixar de existir, pode ser daqui 40 anos, 50 anos, 60 anos, né? Porque tem atividades que estão com tempos contados, né? Petróleo, vai ser para sempre, tá? Só se a gente começar a andar de máscara e na rua, né? Bom, que mais? O índice de endividamento da empresa, ó, ele pode aumentar para refletir os lucros maiores e mais estáveis da empresa, né? Então, o índice de endividamento da empresa pode se mover para um valor ótimo, que é o que eu havia falado, né? Que é a média do setor de combinação de débito e equity. Então, se eu for calcular de uma forma mais precisa o meu valuation, eu tenho que fazer a média de dívida e equity do setor e usar essa média para calcular o VAC, né? O VAC da perpetuidade, que vai ser diferente do VAC explícito, né? Tá? Então, o retorno sobre o capital também, ó, que é os gerentes das empresas, ó, forem profundamente avessos ao endividamento, isso pode nunca acontecer. Então, tem empresa que a gente vai analisar em que praticamente 100% é equity. Tem só dívida operacional, né? Ela não acaba não fazendo alavancagem das suas atividades. E tem muitas empresas, principalmente no Brasil, como as taxas de juros são muito elevadas, as empresas têm uma proporção de equity muito maior do que as empresas americanas, tá? Muito maior. E daí, então, para a empresa brasileira, né, essa alusão que eu fiz já não vale, tá? Então, analisando uma empresa brasileira, porque ela tem uma proporção de equity, ela tende, né, a negar altos graus de endividamento, especialmente em empresas de capital fechado, né? E o retorno sobre capital gerado, ó, nos investimentos, ele deve se mover para níveis sustentáveis, né, tanto em relação ao setor quanto ao custo de capital próprio da empresa, né? Então, no longo prazo, a gente vai ver que o retorno, né, o ROC, ou a gente pode chamar de ROI, né, considerando o capital, o investimento, tá, vai ser igual ao nosso VAC. Então, no longo prazo, a gente tem isso aqui. E aí a gente vai ver que se o ROI for igual ao VAC, a taxa de reinvestimento ela perde sentido. Eu posso adotar qualquer valor de taxa de reinvestimento que eu vou obter o mesmo valor da parcela da perpetuidade do fluxo de caixa, tá? Então, que retornos excedentes você gerará, ó, no crescimento estável? É a primeira pergunta, a mesma equação que a gente viu na aula passada para o fluxo de caixa explícito, né? A gente tem para agora o fluxo de caixa implícito, que é a perpetuidade, tá? Então, por mais estranho que possa parecer, ó, o valor final não é tanto uma função do crescimento estável, mas sim uma função do que a gente supõe de retornos excedentes do crescimento estável, tá? Então, a taxa de crescimento estável, ela é o ROC, sobre o ROC, né? Ou G sobre o ROC é a minha taxa de reinvestimento que a gente viu na aula passada. E o valor final, daí então, eu vou poder escrever em função do ROC, tá? Aqui eu tenho quem, ó? Essa parcela aqui, né? É o meu NOPAT, ou melhor ainda, se for o NOPLAT. E essa parcela aqui, né? Que é a taxa de retenção da empresa, né? Quanto ela está retendo de CAPEX, quanto ela está retendo aqui também, quanto ela tem de depreciação, né? E quanto ela está fazendo de investimento, né? No delta capital de giro, sobre o custo de capital, menos o G, tá? Então, no cenário em que a gente assume uma empresa obtém um retorno sobre o capital igual ao seu custo de capital, ó, o valor final não mudará à medida que a taxa de crescimento mudar. Olha que interessante isso, ó, tá? Se eu assumir
que o meu ROC é igual ao VAC, a taxa de crescimento ela não tem interferência nenhuma no meu valor final da empresa, tá? E aí, se você assumir que sua empresa obter retornos excedentes positivos na perpetuidade, ou também negativos, né, o valor terminal vai aumentar ou vai diminuir à medida que a taxa de crescimento estável aumentar, tá? Bom, então, essas são coisas críticas com as quais a gente tem que se preocupar, uma estimativa do fluxo de caixa, dado a importância dela, né? O da Moradã, o valor final tem uma alta porcentagem do valor da estimativa da empresa, né? Os críticos do CF costumam argumentar, ó, que como o valor final é uma alta porcentagem, né, 80% ou mais, as suas suposições sobre o período de alto crescimento não importam. Não importam. E aí muita gente acaba adotando o modelo de Gordon direto, né? A perpetuidade, porque ela pode representar 90% do valor da empresa, tá? Afetado por suas entradas de alto crescimento, né? O DCF, então, ele é falho, por quê, né? Ela reflete a realidade de que a maior parte dos retornos da empresa, tá? Da compra de ações de empresa, vem da valorização do preço da ação. Então, olha só que interessante essa pressuposição, né? Da gente analisar que o valor da empresa ela é função, na maior parte, do valor de mercado da empresa, né? Tá? O valor terminal pode ser tão alto, então, quanto a gente quiser, se a gente jogar com taxas de crescimento, né? Quanto menor for a taxa de crescimento, maior vai ser o valor intrínseco, né? Porque, vamos fazer o modelinho, né? Aqui o modelinho, eu tenho o meu fluxo de caixa da perpetuidade, né? Fluxo de caixa final sobre o nosso VAC menos G, tá? Menos G. Então, quanto maior esse valor de G aqui, né? Eu me expressei errado. Quanto maior o valor de G a gente tem, eu tô aumentando o valor intrínseco, né? Porque eu tô reduzindo essa relação aqui, tá? De crescimento. Então, em linhas de fundo, ó, amarre o crescimento ao reinvestimento e retornos excedentes e limite, né, sua taxa de crescimento à taxa livre de risco. É a orientação da Moradã. Bom, em termos de equação, então, o fluxo de caixa é constante, ele é igual ao nosso valor final, no fluxo de caixa N mais 1, né? N mais 1. Então, eu vou até o sexto período do fluxo de caixa. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar mais um aqui. Sexto período, que eu tenho, então, o meu valor final. E esse valor final, eu ainda vou trazer ele, né, para cá, tá? Podendo, então, reescrever dessa forma, como sendo, né, o fluxo de caixa em 1 mais G sobre o custo de capital menos G. Então, aqui eu estou usando o período N, né, considerando somente a taxa de crescimento ao fazer esse papel aqui, tá? E eu posso escrever ele como sendo uma função do EBIT, do N mais 1, que seria o sexto período, 1 menos a taxa,
que multiplica 1 menos a minha taxa de retenção, ou taxa de reinvestimento, que representa o CAPEX, e a nossa variação do capital, e aqui o nosso NOPAD. Aqui também teria que colocar mais a questão de depreciação, tá aqui dentro, tá? Como valor final. E se o G, ó, que a gente tem, né, a gente obter e considerar como sendo igual ao ROC, o valor final, ele vai ser pura e simplesmente isso. Ele deixa de ser função do G, tá? Ele deixa de ser função de G na nossa equação aqui. Isso é muito fácil de verificar aqui, né? Na nossa equação, se a gente for separar essa parcela de G sobre o ROC, considerando ele igual ao nosso VAC, tá? Do nosso EBIT. E aí o valor presente final, essa equação aqui é importante, ó. Eu vou trazer esse valor final para a data zero, né? Para a data zero. A parcela de valor intrínseco do meu da minha perpetuidade, tá? Como sendo esta equação. Então, eu ainda sobre esse valor, eu tenho que fazer 1 mais o meu custo de capital, tá? Na minha equação. Se o VAC for igual ao ROC, da dedução de fórmula, né, do nosso valor final, substituindo o G pela taxa de reinvestimento, sendo representado desta forma, né, como sendo 1 menos G sobre ROC, e o nosso custo de capital, o VAC, né, o que vai acontecer se a gente considerar o ROC igual ao VAC? Vai acontecer, isolando o VAC aqui, ó, a gente conseguir anular a parcela que é de crescimento, né, da empresa, sobrando somente o VAC, tá? Então, assim, perde a relevância a taxa de crescimento. Ok? Essa era a aula de hoje, né? Bastante teórica, né? Desses cuidados que a gente tem que ter para selecionar a taxa de crescimento. Qual detalhes? Aqui, detalhes não, essa é a mensagem do Google. Parar de compartilhar. Bem, qual empresa vocês vão trabalhar? Já escolheram a empresa? Ainda não. Nacional, estrangeira, né? E aí tem que olhar com carinho esses comentários, né? Se ela é uma empresa de taxa de crescimento grande, se a gente vai considerar uma taxa de crescimento considerando uma relação de dívida e equity que tende a média do setor, né? Eu tenho que calcular a média do setor, tenho que conhecer as empresas do setor, né? Se ela tem mais de uma atividade, tem que fazer ponderado em relação a cada setor de atividade, né? Se ela é uma empresa de capital privado com baixo nível de endividamento, aí não faz sentido a gente adotar isso para o VAC, né? E o VAC ele vai tender ao custo de cair praticamente, né? Para determinar o valor da empresa, tá? E lá fora, o que é mais comum, então, o pessoal adotar uma taxa de crescimento igual à taxa livre de risco, né? Então, os T-bonds que vocês forem pegar para análise, se for calcular em termos de
de moeda estrangeira, né, de dólar. Se for a nível nacional, aí isso já não faz muito sentido, conforme a gente mostra. E por isso que é interessante a gente fazer essa conversão do mercado maduro para um mercado em desenvolvimento, né, do que aplicar direto as equações, que aí o mercado já não segue os fundamentos, né, não é estável, o mercado não é estável, e aí eu quero adotar um crescimento estável, um mercado instável. A chance de erro ela é muito grande, né? Tá? Certo, Tô gente? pensando em pegar. Tirei. Tô pensando em pegar SLC agrícola, Alexandre. Muito bem. Então, ela, quão sujeita ela está ao mercado nacional, né? Eu quero entender como é que funciona o mercado agro no Brasil. Que tem que ver qual percentual de receita que ela tem no mercado interno, no mercado externo. Aquela parte do beta lá que a gente viu, né, de calcular o beta conforme, considerando custos fixos, custos variáveis, para chegar ao beta total, né, a alavancagem total. Eu E estava dando uma olhada no que eles têm de material já, né, apresentado. E, cara, é impressionante quando tu vê o modelo de operação de uma empresa de agronegócio, principalmente plantação em larga escala, né? Eles têm, tudo pré-definido, assim, até a parte da colheita, desde o planejamento até a parte da colheita, da plantação até a colheita. Eles plantam em regiões específicas, então eles têm datas diferentes. É tipo tudo planejado. É por isso que quando a gente vê um fenômeno tipo temporal, climático, assim, chegar uma enchente, ou então enchente não, um excesso de chuva ou uma diminuição no volume de chuva numa região, por exemplo, de plantação em larga escala, quando tem um impacto desse, impacta toda a receita da empresa, porque eles têm tudo pré-definido, sabe? Impressionante. E outra coisa que eu achei interessante é que, cara, quando tu pega uma imagem do arco de desmatamento na floresta amazônica, é exatamente o desenho das fazendas que tem, a SLC tem de fazendas. Aqui está a região amazônica no Brasil, aqui está o Mato Grosso, a região centro-oeste, aqui uma plantação. Aqui, chegando no Nordeste, ali, próximo do Tocantins, ali, e a região do Bico do Papagaio, que tem bastante conflito de terra, cara, as fazendas dele cobrem o arco do desmatamento. sim, Cara, porque eles têm que 340 mil hectares de propriedade, né? eu não lembro bem a quantidade, mas é bem E expressivo. mais o dobro disso em arrendamento, em leasing. Aí Pois tu vai ter, tem isso. tu vai ter que corrigir muito pesado, ó, tu vê se 50% da propriedade é arrendamento. E aí você tem que ativar o leasing, né, esse arrendamento, porque senão ele vai aparecer como despesa, e isso vai acabar alterando a relação que você tem lá de dívida e equity, né? Tá? Pô, Sérgio, não sabia. Conforme a gente viu na aula, né? Senão vai distorcer tudo. Tá. Tá? E essa parte de que eu acabei de mencionar de qual é o mercado, né? Qual é o meu mercado forte dela? É o mercado americano, é o mercado chinês, é o mercado interno, qual a proporção de cada mercado para corrigir o valor do beta, né? E mais, ela é grande, mas não é a maior, né? A maior do Não. Brasil é a Bom Futuro, tem 550 mil hectares, né? Sim, eu peguei, é um dos maiores, né? É uma das maiores, mas não é a maior. Tem até outras bem maiores do que ela. Mas assim, ela em termos de escala, é uma escala gigante, né? É Sim, bilhão de dólar de faturamento sim. ano. A maior do mundo é uma fazenda chinesa, tem 9 milhões de hectares, né? Procurar no Google aí vai lançar. É uma mega fazenda na fronteira da China com a, com a Rússia, né? Para abastecer o mercado de laticínios russo, né? Por Eu conta peguei da. essa LC mais Né? por ser uma empresa brasileira. Queria ver como é que uma empresa brasileira funciona dentro do mercado agro, sabe? Tem outras empresas internacionais, tipo, multinacionais, que estão aqui, mas que não são brasileiras, né? E operam aqui no Brasil. Tem Pois é. participações.
aí para achar os comparáveis, né? Qual a adequação. Beleza. Muito bem, um bom case. E o Romo? Não pensou ainda? O Gabriel? Não Cara, sabe? estou pensando ainda. Estou pensando. Eu estou fazendo nas outras disciplinas ali sobre a Kepler Weber. Basicamente por ser uma empresa da minha cidade. Mas estou pensando. Legal. Mas tem o problema de tamanho também, né? É uma empresa pequena, perto do Sim. setor lá fora. Se a gente for fazer o valuation com base em mercado maduro, como é mandado, aí tem que botar um prêmio de tamanho, né? Também na empresa. Um prêmio de gerência, né? Porque a maioria das empresas também tem o capital muito concentrado, que é diferente lá fora, que lá fora é pouco concentrado, né? Você não vai gerar distorções em relação ao valor, né? Tá? E ela também já teve problemas, né, grandes de endividamento, de troca de propriedade, né? Que tem que também ser olhado com carinho e transformar isso numa métrica no fluxo de caixa, né? E o Matheus? Opa, eu pensei em fazer da Fleury, que eu fiz, que eu tô fazendo também da Fundamentalista, mas ainda não decidi também ao certo. Aham. Pode ser também, mas mesma ideia que a gente tá falando da Kepler Weber, né? Eu agora não sei de cabeça qual é o valor de mercado delas, né? Nenhuma das que foi mencionado aí, tá? Mas são muito pequenas no mercado de risco, né? Para se chegar a um valor de Sim, sim. avaliação. Muito bem, gente. Então, obrigado pela paciência, né? E a gente aprende ensinando também, né? Então, esse momento de interação é muito positivo, Eu vi que certo? a FLC ela tem uma estratégia, eu acho que todos adotam uma estratégia parecida, né? Que é eles têm um modelo de reserva, eles exportam também, né? Então, eles têm uma parte do faturamento, do faturamento deles e do lucro, não, do lucro, acho que é do lucro. Uma parte do lucro que é para reserva em dólar, uma parte que tem que ser convertido para real, para eles investirem aqui. Aí eles conseguem fazer tipo deve ser uma ação de tesouraria, talvez, ali para investir em alguma coisa. Aí tem uma parte que vai para investimento e a outra parte que vai para caixa. É bem doideira assim a empresa eles recebem em dólar, acredita, em exportação, né? E Sim, aí tem que fazer eles não podem ficar totalmente expostos a dólar, eles têm que acho que acredito, por legislação eles têm que fazer uma conversão para real, né? De boa parte do dinheiro que eles exportam. porque eles estão com capital aberto na Bolsa de Valores aqui do Brasil, né? E, no entanto, a moeda são reais, né? E o que é outro problema, né? Além de ser pequeno no mercado brasileiro, né? Hoje está o quê? 1,7% de participação. É um mercado muito concentrado em poucos setores, né? Setor de energia, setor financeiro são muito expressivos. A gente não consegue pulverizar e analisar outros setores, tentando achar empresas aos pares, né? Diferente do mercado americano, que é bem pulverizado, a gente encontra setores de tecnologia, né? Na área de serviços, em todas as áreas, né? Muitas empresas grandes e fortes. Aqui no Brasil é muito concentrado, especialmente o setor financeiro, né? Que é um oligopólio, né? E, diferentemente de outros países, todo o dinheiro tem que passar pelo Banco Central, né? Então, para te gerar recursos lá fora, tem um canal único de conversão, né? Então, o que é diferente em outras economias, que esse processo é aberto, você consegue converter. Mas, Bora. feito? Feito.
Então temos mais 2 encontros, tá? Mais 2 encontros. Eu larguei uma prévia de exercício no WhatsApp. Também larguei uma ideia do que vai ser analisado no valuation, lá na apresentação final. Vamos ver que é bem a sequência da aula, né? A sequência da aula lá. Primeiro, determinando qual é a sistemática de fluxo de caixa que vocês vão calcular, né? Depois determinando a taxa livre de risco, depois determinando o equity risk premium, aí depois o custo de capital, né? Aí fazendo as correções do custo de capital. Então, cada questão ali, ela vale quase um ponto. Se eu não me engano, são 12 questões que tem ali, né? Então vai um pouquinho menos 0,8 de peso, mas é um processo cumulativo. Se tu erra uma parte, vai errando todo, né? Quando vê, sai com valor bem distorcido, né? Tá? E em termos de apresentação, vocês têm que tentar justificar com base nos gurus, né? No que a literatura, o que a ciência destaca como sendo aí as melhores maneiras, né, de se fazer o the best way, o melhor caminho para chegar a um valuation bom, né? Porque o resto, no mercado a gente tem muito ruído de informação, né? E quem está de dentro da empresa, pegar pura e simplesmente analisar valores internos, a gente vai ter muito ruído, externo também, né? Então, o ideal é a gente fazer o nosso valuation, tentando ser o mais técnico possível, né? Para conseguir vender algo real, né? O mais próximo do real. O real não existe, tá? Valeu, gente. Fechou. Show de bola, Alexandre. Valeu. Vitor, um abraço. Valeu, até mais. Até mais.